Olá! No dia de hoje eu quero fazer uma sugestão de um conteúdo que eu assisti ontem que foi muito tocante pra mim. E normalmente eu não faço isso porque eu sei que as pessoas têm diferentes gostos, estão em diferentes momentos, né? Pra mim é muito difícil indicar filmes e livros, porque às vezes aquele livro te toca num momento e num outro momento você vai ler, não faz muito sentido. Então eu acho que é algo difícil de se indicar, mas esse filme eu faço questão porque é um filme da Netflix que conta uma história muito recente que eu não sabia, não tinha acompanhado quando aconteceu, que foi o desaparecimento de 4 crianças na Colômbia, na Amazônia, né, colombiana, no meio da selva. Elas tiveram um acidente, sofreram um acidente com a mãe de avião, e no avião tinham 3 adultos, os 3 faleceram e as 4 crianças não foram encontradas perto do avião. E aí começa uma busca, né, do exército colombiano e logo na sequência, como eles estão dentro da mata, da selva, todos os indígenas ali da região também se comovem e começam a buscar esses corpos, assim, numa situação difícil porque é uma mata muito fechada, né? Quando tem as imagens de cima, assim, de drone, você consegue ver a região, não tem nenhuma tribo morando ali naquela região onde o avião caiu, não tem nada, nada, nada. É uma extensão gigantesca, a mata muito fechada, até perigosa, né, por conta dos bichos, e todos os dias chovia, né, praticamente todos os dias desse período do filme chove, então o que dificulta muito as buscas e também é a situação de quem estava ali se oferecendo para ajudar tanto os militares, né, quanto os indígenas. Mas é um filme muito forte porque é um filme real e isso aconteceu há exatamente 1 ano atrás, né? E então é muito recente também. E eu não conhecia essa história e realmente é muito forte porque fala de muitas coisas, mas eu acho que a imagem mais marcante para mim no filme é o final, quando naquele dia, no 44º, zero, né, na verdade, 40 dias levaram, né, de buscas, e quando completou 40 dias, o exército já tinha saído da região 6 dias antes. O militar responsável, ele falou que já não acreditava mais que pudessem ter crianças ali vivas, e ele retirou todas as tropas, ou seja, fragilizou ainda mais as buscas. Mas os indígenas que estavam lá permaneceram, mas permaneceram muito desanimados, porque como o exército tirou as tropas, eles também começaram a achar que não era mais possível encontrar as crianças, até que nesse dia, que já fazia 40 dias que eles estavam lá, eles determinaram, inclusive já chamaram até as tropas para buscá-los, e falaram: hoje é o último dia. Dividiram pequenos grupos, né, de 2 a 3 pessoas para circular ali dentro, a última volta. E o mais difícil é porque ao longo do caminho, principalmente os indígenas foram as pessoas que mais encontraram itens das crianças, então o que mostrava que elas tinham caminhado bastante. Então eles encontraram roupas, encontraram mamadeira, fralda usada, vários itens, né? E o que permitia entender que eles estavam caminhando e estavam perdidos. Tanto que o nome do filme são As Crianças Perdidas. E quando eles fazem essa última volta, e já é o dia deles irem embora, né? Todos os grupos que estavam saindo e voltavam, tinha um indígena responsável ali, o líder, né, esperando por eles, perguntava: e aí, como foi? Nada. E todo mundo voltou, ou seja, fizeram uma busca rápida porque eles também já não estavam mais crendo tanto, né? Dá pra perceber, as imagens do filme são reais, são realmente do que estava acontecendo, né? São imagens de TV. E só ficou um grupo. Eu acredito que tinham 4 homens nesse grupo. E eles mesmos também estavam desanimados e eles falaram: vamos fazer agora a subida pra gente poder voltar pro acampamento e ir embora. E aí quando eles falaram isso, né, depois de 40 dias de buscas incessantes, eles ouviram um choro de uma criança. Porque as 4 crianças, a mais velha tinha 13 anos e a mais nova tinha 11 meses, era um bebê. E aí eles ouviram esse choro
E fizeram muito silêncio, né? Eles falam, nossa, a gente paralisou, assim, porque a gente não ouviu de onde vinha. Ouviram de novo mais um choro. E aí um deles fala que quando ele levantou, assim, os olhos para uma parte bem fechada da mata, ele olhou e viu os 4 juntos, assim. E a cena mostra, a cena real, que é a cena que mais me marcou. Quando eles olham, né, e ele fala família, para eles olharem para ele e também confiarem neles, né? E eles chegam próximo e estão os 4 assim juntos, o bebê no colo da mais velha, os outros 2 ao lado, muito, muito, muito magros, né? 40 dias sem praticamente se alimentar direito. E é muito forte, porque eles mostram o depoimento da mais velha, da filha mais velha, quando chegou e foi resgatada, né? O que ela contou de tudo que aconteceu, e eles relatam isso no filme, do começo ao final. E ela fala que ela saiu do avião, a mãe ainda estava se mexendo, mas logo depois de algumas horas, a mãe faleceu. E ela teve que tirar a bebezinha de perto da mãe, porque estava junto. E ela reparou que ela estava com um ferimento na perna bem grande, que doía muito. E ela disse que nos primeiros 20 dias, ela só andava engatinhando, puxando a perna. Só que ela sabia que ela tinha a missão de cuidar dos irmãos. E o maior medo dela era que faltasse comida para bebê, porque ela sabia que a bebê era mais frágil. Então tudo que eles achavam, ela tentava dar para o bebê. E só que nessa, o irmão começou a ficar muito fraquinho, o irmão mais novo. Acho que tinha uns 5 aninhos. E quando eles encontraram o irmão, pelos relatos, né, ali no filme, ele se demorasse mais um dia, talvez ele já não estivesse mais vivo. O irmão estava muito debilitado, muito magro, muito sem energia, tanto que já faziam dias que ele não saía do mesmo lugar. Ele não conseguia andar mais. E é muito forte, né, falar assim, parece, nossa, que às vezes a gente não quer ouvir, mas é algo real, é algo verdadeiro que faz a gente pensar. Tanto na gratidão de tudo que a gente tem sido cuidado por Deus até hoje, quanto em ver o quanto Deus esteve com eles, porque não faz sentido eles terem sido encontrados depois de 40 dias. E uma coisa que eu até comentei é que os homens, eles várias vezes queriam desistir, aqueles homens, sejam os militares, os indígenas, homens fortes de guerra. E eu sei que eles não desistiam porque eles imaginavam todo o tempo, poxa, se tá difícil para nós dormir aqui na mata, se alimentar aqui, passar frio, chuva. Imagina eles pensando que tinham 4 crianças que estavam exatamente no mesmo local que eles. Então, como desistir? Se eles eram homens, se eles tinham tudo ali, se eles tinham apoio, se eles estavam em grupos, né? Tinham o mínimo ali, redes para dormir, tinham alimentos para comer. Então, esse se colocar no lugar, né? Essa empatia pelo que as crianças estavam passando, eu acho que foi o que manteve todo mundo até o final, falando, poxa, se tá muito ruim para nós, imagina o que será para eles, né? E essa cena do final ficou muito na minha mente. E graças a Deus, até eles tinham um problema com o pai estava vivo de 2 deles. Só que durante esse período de buscas veio à tona que o pai não era uma pessoa confiável, era uma pessoa que maltratava a mãe. E então o pai foi inclusive preso, não sei se está preso até agora. E ele não ficou com as crianças porque a filha mais velha ela não queria voltar para esse pai. Então foi descoberto diversas questões, né? Muita coisa veio à tona. Nessas horas também tudo vem à tona, né? Seja coisas boas e coisas ruins. E o que fica para mim é essa imagem, né? Primeiro da energia deles de lutarem pela vida deles até o final, 40 dias, estarem juntos. E esse desejo por viver, né? Desde o bebezinho até a menina mais nova. E a gente olhar para essa história e tirar muitas lições para nossa vida, né? De valorização de tudo que nós temos e do quanto importam as lutas que você esteja passando. Quando você vê algo assim, algo real, isso fica na sua cabeça e você não consegue mais pensar em você, aquilo que falam sempre, né? Cuide de pessoas e Deus vai cuidar dos seus problemas, porque quando você tá olhando ali as questões de outras pessoas, naturalmente você deixa de olhar para os seus problemas, deixa de olhar para aquilo que tem te afligido
porque existem outras coisas muito maiores à nossa volta. Eu desejo que você busque esse filme, está no Netflix, é novo, e que você possa fazer sua reflexão. Depois você volta aqui para comentar e me contar o que você achou. Eu desejo que vocês façam um excelente dia.